Em 1953, os Cian se reúnem na cidade de Aix-en-Provence, na França, ou Aix-en-Provence, não sei bem como é a pronúncia, se alguém souber, coloque aí nos comentários, dá uma indicação de como é a pronúncia da cidade francesa. Para o nono Cian, este ainda organizado pelos fundadores, sob o título de A Carta do Habitat. Esse é o primeiro Cian, digamos assim, em que essa nova geração começa a ter uma voz mais preponderante no Congresso. Ela encontra com essa geração ali do pós-guerra já estava indo para uma meia-idade e ela se encontra com uma geração ainda totalmente nova, né? de jovens, muitos estudantes universitários começaram a participar dos Cians. Então ela se junta ali com comerciantes universitários comulgados com o mesmo ideal, com as mesmas ideias, né? Com o mesmo pensamento. E fica ali uma ideia quase que comum, daí tanto dos fundadores quanto dessas novas gerações, de que era necessário lançar um novo documento que revisaria a Carta de Atenas. E esse documento seria a Carta do Habitat. Então esse Cian ficou marcado fortemente por este confronto de gerações, né? As gerações fundadoras, já mais velhas, digamos assim, e essa nova geração que vinha com toda essa demanda e toda essa observação sistemática da cidade que eles vinham estudando e produzindo conhecimento. Essa geração nova, eles começam a voltar o olhar para os espaços entre edificações de trabalho e habitação e as edificações de lazer, equipamentos públicos, né? Então, eles começam a observar, fazer as primeiras observações que esse espaço ele não é desconsiderável, né? Eles começam a dizer que é ali onde a vida acontece, onde as trocas acontecem. Não é somente no café, não é somente na biblioteca, mas é no caminho de você se locomover entre a sua casa, o seu trabalho e a biblioteca. É uma parada para um sorvete, para uma pipoca, para um cachorro-quente. Naquela época, né, ainda hoje, mas naquela época muito mais, eles paravam para fumar um cigarro, para esperar chegar o ônibus, o bonde, o metrô, da hora de começar a trabalhar, da hora de começar a estudar. Então, a vida, eles começam a observar que a vida acontece ali, nesse espaço que nós chamamos de rua, né? E em cidades em que você se sente bem, que você se sente num local agradável, a rua é muito valorizada, né? Ela tem ela é construída arquitetonicamente de uma maneira que você se sente bem estar ali. Iluminação adequada, piso adequado, pavimentação adequada, a ambientação adequada, né, com ali um controle sonoro agradável, né, nem silencioso e nem extremamente barulhento. O clima é controlado, né, então se há cidades em ambientes muito quentes, então tem ali um espelho d'água, tem vegetação que propicia ali um refresco um pouco maior. Se há cidades em locais muito frios, né, então tem elementos que formam barreira para vento, desníveis de piso que mantêm o local um pouco mais aquecido, que pessoas ficam em torno. Então eles começam a apontar essa observação que até então não era feita pelas gerações anteriores. Então, dentre essa nova geração, se destaca aí um casal de arquitetos, que é Peter e Alison Smithson. E eles têm uma obra relevante para o pensamento urbano, com projetos, inclusive, alguns realizados. Também no futuro pretendo fazer um vídeo explorando a obra deles, mas eles participam desse Cian. Já no anterior eles tinham uma participação aí um pouco menos relevante nos anteriores, mas é nesse que eles propõem um trabalho mais contundente
Ainda que, né, se a gente observar depois a obra deles, não era uma ideia totalmente fechada, principalmente no que eles chegam aí ao final da carreira, mas eles estavam no processo, né, como eu digo sempre nos vídeos, né, o conhecimento é sempre incrementável, né, eles estavam no processo de conhecimento para chegar aí no que foi aí há anos mais tarde. E neste CIAN, então, eles apresentam um trabalho intitulado A Hierarquia das Associações. E lá eles começam a expor algumas dessas ideias e outras que eles vieram a trabalhar mais à frente, principalmente as ideias de clusters, né, de unidades e a atenção para a vizinhança, né, que seria aí uma tradução mais literal dessa ideia de clusters. E eles, então, expõem toda uma ideia, todo um trabalho onde eles começam a enfatizar isso e dentre esses outros temas que eu comentei anteriormente. E é neste trabalho que eles propõem, então, a substituição daqueles eixos temáticos lá da cidade funcional, habitação, trabalho, lazer e circulação, por um eixo em que eles chamam de habitação escalar, que seria casa, rua, distrito e cidade. E esses eixos, então, é justamente o que representava as ideias dessa nova geração, né? Como eu falei, de não só da preocupação dos locais arquitetonicamente pensados e projetados para habitação, lazer e recreação, e circulação isoladamente e bem pensados para isso, mas para essa escala, né, para esse ascendente que não se encerra em locais, né, casa, rua, distrito, cidade, como se tudo isso fosse pensado de uma maneira em que o usuário usa, né, toda a casa, aí usa a rua, usa o distrito, que seria o bairro, a vila, enfim, e a cidade como um todo. Isso tudo pensado daí da maneira, e todos esses eixos englobariam, então, o pensamento dessa nova geração. Contudo, os documentos do nono CIAN indicam que a proposta dos Smithson, ela foi apresentada, mas não teve tanta audiência, digamos assim, né? Não viralizou, digamos assim, entre os participantes e mesmo também entre as principais publicações do Congresso. Mais tarde, foi visto que as ideias apresentadas por eles foram relevantes, principalmente porque representaram, né, esse discurso da nova geração. E este CIAN chega então ao fim com uma insatisfação enorme dessa nova geração, porque não se conseguiu produzir uma carta revisora, né, da Carta de Atenas, que embora todos os argumentos apresentados por eles, os fundadores davam uma maneira de contornar e ainda tentar fazer valer os preceitos da cidade funcionalista. E foi marcado esse CIAN por um ambiente um pouco aí barulhento, né, de muitas discussões, de diversas opiniões, de matizes de pensamentos diferentes. Contudo, o que se ficou acordado e que foi um intuito geral aí de ambas as gerações é de que se deveria fazer aí um documento revisor para a Carta de Atenas. Mas não foi feito neste CIAN a Carta do Habitat, embora o tema tenha sido esse, a Carta do Habitat, ficou-se considerado isso, mas esse documento acabou não sendo realizado neste nono CIAN. Este é um corte do canal Café Cidade. Se este assunto te interessa, o link completo do vídeo está na descrição. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like neste vídeo. Obrigado!